Jesus está voltando. Jesus está voltando. O Salvador está voltando. Mas será que Jesus está voltando mesmo? Será que Jesus está voltando mesmo? Porque há mais de 2000 anos que a humanidade escuta que Jesus está voltando e ele não veio ainda. Desde de criança, desde o tempo dos meus avós, que eu escuto essa conversa que Jesus está voltando e ele não voltou ainda. O que as escrituras sagradas falam sobre a volta de Jesus? Mas será que ele voltará mesmo? Será que ele está voltando mesmo? Louvado e agradecido seja Deus. Às vezes, meus queridos, às vezes, minha amada, a gente pensa tanto na volta de Jesus e esquece que a gente pode ir antes dele vir. Às vezes a gente pensa tanto no arrebatamento e esquece que a gente pode ir a qualquer hora antes da volta dele, antes do arrebatamento, né? E para muitos, Jesus já voltou. O apóstolo Paulo falou do arrebatamento. O apóstolo Paulo pregou, na época dele, que Jesus iria buscar um povo especial, zeloso de boas obras, que Jesus iria arrebatar um povo. Mas isso não aconteceu na geração do apóstolo Paulo, no tempo que o apóstolo Paulo vivia. Porque as profecias de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 em diante, não foi para o tempo do apóstolo Paulo. A profecia que o apóstolo Paulo pregou em 1 Tessalonicenses, vou caçar aqui com a ajuda do Espírito Santo, não foi para o tempo dele, mas ele não sabia, né? Mas hoje nós sabemos que o que Paulo pregava em 1 Tessalonicenses é para os dias que estamos vivendo. É uma profecia para os últimos dias. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo pregou essa profecia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Louvado seja Deus. Versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo pregou acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo estava crendo que essa profecia iria se cumprir nos tempos dele, mas não se cumpriu. Só que quando essa profecia se cumprir, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, Lucas, Marcos, Tiago, Mateus serão mais privilegiados do que nós, porque quando essa profecia se cumprir, que não se cumpriu no tempo dele, porque eles morreram em Cristo. Mas quando essa profecia se cumprir, a Bíblia diz que eles, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, eu e você, que estamos vivos, seremos arrancados da terra com pressa, seremos arrebatados, vamos desaparecer, vamos sumir do planeta Terra. Louvado seja Deus. Então não se cumpriu 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 ao 18 do tempo de Paulo. Mas vai se cumprir essa profecia dos últimos dias que diz assim, que fala acerca da ressurreição e da vinda de Cristo, que fala assim, 13, diz assim: não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. 15. Diz-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, os apóstolos que morreram em Cristo, né, os discípulos de Jesus, eles, quando aconteceu o arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. Aí depois vai se cumprir isso aqui
conosco, comigo e com você, com a noiva, por nascido de novo, vai se cumprir o versículo 17 que diz assim: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, arrancados da terra por pressa, iremos desaparecer do planeta Terra, iremos sumir. Seremos arrebatados juntamente com eles das nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, né? Ou seja, tem louvado seja Deus. Deu uma pausazinha ali, né? Ou seja, tem gente crente que não vai morrer, vai ser ressuscitado. Eu vou correr aqui que resta pouco tempo, né? Louvado seja Deus. E o 18 diz: portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Este é o consolo da igreja. É por isso que eu sou cristão, por causa dessa profecia, né? Por causa desta profecia de 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. O consolo da igreja é o arrebatamento. Louvado e agradecido seja Deus. E o tema para este vídeo, irmão, é esse que está aí no vídeo aí. Louvado seja Deus. O maior sinal da volta de Jesus. Qual é? É a evangelização a toda criatura, irmão. Está lá em Mateus capítulo 24, 14, vou correr contra o tempo, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O que eu aprendo aqui em Mateus capítulo 24, 14 é que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então virá o arrebatamento. Louvado e agradecido seja Deus. Então, o maior sinal da volta de Jesus é a pregação da palavra de Deus nos quatro cantos da terra, é a evangelização a toda criatura, é o evangelho pregado 100% em todos os cantos do mundo. E hoje sabemos que o evangelho está sendo pregado em muitos lugares, louvado seja Deus. Mas por que Jesus não voltou ainda? Porque o evangelho que está sendo pregado aí em muitos dos púlpitos das igrejas não é este evangelho de Mateus capítulo 24, 14. O evangelho que estão pregando por aí é o evangelho mentiroso de espíritos enganadores, é o evangelho de Malaquias 3, 8, 10, que você não der o dízimo, você está roubando a Deus, se você não der o dízimo, você é amaldiçoado. Isso é mentira do diabo. A pregação do dízimo, contada muitas das vezes, se tornou uma enganação, né, contada muitas vezes, se tornou uma verdade mentirosa no ouvido de muitos cristãos que não examinam as escrituras. É por isso que Jesus não voltou ainda, porque estão pregando o judaísmo e não o cristianismo. Mas quando pregar o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, o evangelho que Jesus mandou pregar, o arrependimento, o evangelho de aceitar Jesus como Salvador, aí Jesus irá voltar, e se senhora. E queira você ou não, que Jesus volte ou não, ele vai voltar, se senhor e se senhora. Esteja eu preparado ou não, esteja você preparado ou não, isso não vai impedir de Jesus voltar. A única coisa que está impedindo de Jesus voltar até hoje é porque este evangelho não foi pregado ainda em todo mundo e testemunho de toda a gente. Mas se esse evangelho estiver sendo pregado agora, você for a última pessoa, alma que falta ouvir esse evangelho, então se daria agora o arrebatamento. Agora mesmo iria sumir um povo do planeta Terra. Se você fosse a última alma, pessoas que faltava ouvir o evangelho, então se daria agora o arrebatamento em nome de Jesus. Mas muita gente não quer que Jesus volte, né? Louvado e agradecido seja Deus. Mas para Jesus voltar não depende de mim nem de você, depende da sua santa palavra ser pregada em todo o mundo. A volta de Jesus é a nossa esperança, é o nosso consolo. Louvado e agradecido seja Deus. Jesus está voltando, meu irmão, e vemos os sinais aí. Só quem não crê é quem é cego espiritual, quem é cego para a palavra de Deus. Mas queira ou não, irmão, o evangelho nunca foi tão pregado como hoje está sendo. E o diabo sabe que resta pouco tempo para ele, por isso que está desviando muitos através de divertimento. O diabo está prendendo as almas através de divertimento, através de jogo, através
de muitas coisas para desviar a sua fé em Deus. Engrandecido seja Deus. E quem Jesus vai vir buscar, irmão? Todo aquele que o aceitar como único Senhor e Salvador da sua vida. Jesus vem buscar todos aqueles que nascerem de novo. O que vai te garantir o arrebatamento, o que vai te garantir para o céu, não é você ter muitos anos de crente, não. Porque quando Jesus veio a primeira vez, os saduceus, os fariseus eram homens religiosos, mas foram todos para o inferno, os religiosos da época de Jesus, na primeira vez, porque negaram a Jesus, não aceitaram Jesus como Salvador. Os religiosos da época, saduceu, fariseu, chamaram Jesus até de demônio, irmão. Então o que vai te garantir você ser arrebatado, eu e você ser arrebatado, é nascer de novo, é aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não é tempo de igreja, não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é ser bonito. Não, senhor e não, senhora, não é ter um cargo de evangelista, de presbítero, de diácono, missionário, ser pastor, não. Não é cargo que te garante salvação.